E aí, pessoal, tudo tranquilo? O professor Guilherme Barbosa aqui. Agora a gente vai dar início ao estudo dos atos administrativos, tá? Assim, gente, é um conteúdo extenso, certo? Tem muitos detalhes, tá? E assim, é um conteúdo basicamente doutrinário. Então, não existe lei para a gente ter uma base aqui para ato administrativo, né? A gente consegue pegar a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo, pegar alguns conceitos, algumas coisinhas de lá, mas é basicamente doutrinário. E aí, quando a gente pega um conteúdo doutrinário, né, a gente tem um problema. Sabe qual é? É porque a gente tem vários doutrinadores, tá? No direito administrativo, a gente tem quatro doutrinadores principais, né? O Eri Lopes Meireles, que é o mais clássico, né? O Celso Antônio Bandeira de Mello, a Maria Silva Zanella de Pietro e o José dos Santos Carvalho Filho, tá? Esses quatro são os principais doutrinadores do direito administrativo. O problema é que, às vezes, aqui dentro de ato administrativo, assim como em outros conteúdos de direito administrativo, né? Eles, às vezes, né, eles não entram em acordo, né? Então, um doutrinador diz uma coisa, o outro diz outra. E o problema disso, gente, é saber qual desses doutrinadores a tua banca está seguindo. Esse é que é o problema, porque como há, né, uma divergência, às vezes a questão ela vai trazer uma visão da de Pietro. E aí tem banca que vai seguir o Celso Bandeira de Mello. E o pior é que às vezes a banca ela sempre segue um. Aí de repente, num certo concurso, ela muda. Então assim, o que eu vou tentar fazer com vocês aqui, ó? Eu vou tentar trazer os conceitos que são majoritários, tá? Olha, toda doutrina entende que é assim, assim, assado. E aí, quando tiver uma diferença, eu vou ter que puxar. Falar assim, olha, bem aqui a de Pietro pensa diferente, bem aqui o Celso Antônio Bandeira de Mello pensa diferente, tá bom? E aí, cabe a você, analisando a questão, entender qual dessas correntes, né, a banca está seguindo, tá? Eles não vão colocar uma alternativa de um doutrinador e outro de outro, não. A questão toda vai ser baseada num doutrinador só, tá? Então, eu vou ter que trazer para vocês aqui isso, tá certo? E aí, a gente vai ter que começar com conceitos, né? Ato administrativo, né? O pessoal já olha isso aqui, meu Deus do céu, isso deve ser muito chato. É chato não, gente. Chato é ser pobre, né? Chato é ficar nessa vida de concurseiro aí até passar, tá? E aí, depois fica magnífico, tá? Passa no concurso e pronto, fica tudo mil maravilhas, tá bom? Então, não pode falar isso, nunca mais fale isso pra você, tá? Nunca mais fale que um assunto é chato, porque aí você já cria uma resistência. Você fala, não, não vou, assistir, vou estudar isso não. Você já vai, meu Deus do céu, eu tenho que estudar isso de novo. Meu Deus do céu, eu tenho que assistir essa aula. E aí você já cria essa resistência e você já vai, já com o pé atrás para estudar esse assunto. Não faça isso. Como no concurso você tem que chegar sabendo tudo, então você vai ter que saber ato administrativo, vai ter que saber controle de administração pública se cair, né? Vai ter que saber serviços públicos se cair. Então são assuntos que são mais complexos, mas, né, tem que estudar, tá bom? Então, ato administrativo, gente, eu vou trabalhar o assunto todo, tá certo? Provavelmente serão muitos blocos, né? Eu estou prevendo algo em torno de 12 blocos, porque o assunto é grande, tá bom? Vou trabalhar com questões, já vou enxertar as questões dentro do conteúdo, e a gente já vê logo, por exemplo, uma determinada parte, e aí já vê logo como é que isso aí cai em concurso, tá bom? Eu vou trabalhar com blocos de 30 minutos, tá? Pode ser que eu estenda um pouquinho mais, pode ser que eu termine um pouquinho antes, certo? Vou terminar um pouquinho antes, que vou começar um outro assunto, então eu prefiro parar, tá? Ou então já estou terminando o assunto, eu estendo um pouquinho mais, né? Mas aí vocês que acompanham minha aula já sabem que eu não me estendo mais de 35, 40 minutos, não, né? Eu vou até 32, 33 ali, é o meu máximo, beleza? E aí eu pedi foco para vocês, tá? Deixa o celular de lado. De vez em quando você vai ouvir eu falar assim, olha para mim. É porque eu sei que tu tá mexendo no celular, tá bom? Eu sei que tu tá olhando para outro canto, tá? É hora que olhar para mim porque eu vou te dar uma explicação. Como eu vou tentar trabalhar com vocês? Eu vou tentar primeiro explicar o assunto e aí depois a gente escreve, tá? Eu deixo sempre disponibilizado os slides, tanto o anotado quanto sem anotação. Se você quiser imprimir, você imprime, tá? E faz as anotações. Ou então, não imprime, anota no teu caderno, que eu até aconselho, tá? Fazer anotação no caderno, que você faz o teu caderno do jeito que você acha melhor anotar, tá certo? E anotem, tá? Não fiquem simplesmente, vou baixar aqui o anotado e vou ficar estudando só por esse anotado aqui, não. Gente, anota, porque você está trabalhando pelo menos dois sentidos, que é o da visão e o do tato, tá? Quanto mais, e o da audição, né?
quanto mais sentido você trabalhar, mais você apreende o conteúdo. É essencial escrever, tá? Então escreva, tá bom? E eu vou tentar trabalhar tudo, só que assim, gente, complemente com o nosso material, tá? O nosso material em PDF, ele tem todo esse assunto aqui que eu estou dando para vocês e provavelmente uma coisinha a mais, tá? Não entendeu a aula? Busca no PDF. Continua sem entender, gente? Comenta aqui embaixo, tá? Que aí o mais rápido possível, né? Assim que possível, eu vou tentar responder, tá bom? Beleza? Eu fico sempre de olho, tá? Eu tenho acesso à plataforma, então eu fico sempre de olho nas questões dos meus assuntos, tá? Então eu geralmente respondo o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá, começar aqui com ato administrativo, tá? Atenção total. Primeiro, gente, olha só, ato. O que é um ato? Ato, né? Ato é de agir. Então, um ato, gente, é um agir. Só que um agir, um ato administrativo é um agir da administração pública. Então, a administração pública faz alguma coisa, e aí, tô falando ela fazendo, então por isso que a gente fala que é unilateral. A administração pública faz alguma coisa, e esse fazer da administração pública acaba interferindo no mundo, tá? Vai ter alguma consequência no mundo, certo? Por isso que a gente fala que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. O que é um ato jurídico, gente? Quando você faz alguma coisa, né, e aí essa coisa que você fez tem uma consequência no mundo real, essa consequência é uma consequência jurídica. Ou seja, é uma consequência que está prevista em lei. Por exemplo, você está dirigindo seu carro aqui, né? Ou então, não, dirigindo seu carro, está dirigindo seu carro, né? No momento de descuido, você olha para o lado e pá, bate em outro. O seu ato, foi você sozinho, o seu ato gerou uma consequência jurídica. Então é um ato jurídico. Aqui é a mesma coisa. O ato administrativo ele é sempre ato jurídico, porque o ato da administração pública ele vai ter uma consequência jurídica, certo? E aí eu estou falando que é a administração pública fazendo, ou seja, é um ato unilateral da administração pública. Ela faz o ato e esse ato vai ter consequência para uma determinada, pode ser para uma determinada pessoa, pode ser para uma determinada parte da sociedade, ou pode ser, inclusive, para o país todo, certo? Então a gente vai ter que trabalhar tudo isso daí, tá? Com muita calma. A gente vai começar, né, com conceito, tá bom? Eu vou trazer dois conceitos para vocês, tá? Primeiro da de Pietro. Vamos lá para o slide, ó. Ó, Maria Silva Zanella de Pietro, ela entende ato administrativo. Pode ser definido o ato administrativo como a declaração do Estado, ou seja, o Estado declara, o Estado faz alguma coisa, ou de quem o represente. Ou seja, não é só o Estado. Gente, o Estado aqui está com letra maiúscula. Então, a gente está falando de estados, né, da União, do município, tá bom? É o Estado como um todo. Ou de quem o represente. E aqui entram, inclusive, as concessionárias, as delegatárias de serviço público. Certo? Por exemplo, você vê aí na sua cidade, né, que tem provavelmente vai ter uma empresa de transporte público, né? Essa empresa de transporte público, ela é privada, mas ela é concessionária e está representando o Estado. Então, vai ser um ato administrativo que produz efeitos jurídicos imediatos, né? Que eu falei aqui, ó, tem que produzir efeitos jurídicos, tá? Esse imediatos, bem aqui, a gente vai ver que nem sempre é a regra. A regra é que é imediatamente, tá? Inclusive, ele tem um atributo do ato administrativo que é a imperatividade, tá? E aí decorre disso aqui. Com observância da lei, sob regime jurídico de direito público, tá? Então, os atos administrativos são regidos pelo direito público. O que isso significa, tá? Olha para mim, ó. O que significa ser regido por direito público? No direito público, a gente não tem uma relação de horizontalidade. A gente não tem, por exemplo, particular com particular, os dois estão no mesmo patamar. Quando a gente fala que algo é do direito público, quer dizer que o Estado está geralmente numa posição acima do particular. Então aqui é uma relação de verticalidade, certo? Provavelmente você assistiu lá na aula de princípios, né, que existe o princípio da supremacia do interesse público. Por conta desse princípio, o Estado ele tem algumas prerrogativas que fazem com que ele possa interferir no privado, porque ele está acima dele. Tá certo? Então, relação de direito público é isso. É o Estado acima do particular, e aí esse ato administrativo, ele está vindo de cima para baixo. Tá bom? Por isso que é direito público, tá? Vamos voltar lá para o slide. E sujeito a controle do Poder Judiciário, tá? A gente vai ver que nem sempre, em regra, sim, o Poder Judiciário pode anular os atos administrativos, tá? Então, ele vai fazer sempre essa análise de legalidade do ato administrativo, tá bom?
Mas a gente vai ver no futuro, né, que não é todo ato, né? Existem os atos discricionários que o Poder Judiciário ele não pode se imiscuir, tá? Mas calma, gente, calma. Tá bom? Vamos lá. Eli Lopes Meirelles, gente, é o mais clássico, tá bom? Ele vai falar que o ato administrativo é toda manifestação unilateral, como eu falei, de vontade da administração pública. Por que é unilateral, gente? Isso aqui diferencia do contrato. Tá? Quando a gente faz um contrato com qualquer pessoa, tem que ter uma manifestação bilateral de vontade, né? Tem que ter de um lado alguém desejando uma coisa e do outro lado alguém desejando outra coisa. E eles entram num acordo, num consenso. Aqui não há consenso não, é administração pública, tá? Manifestando sua vontade. Que agindo nessa qualidade, ou seja, agindo na qualidade de administração pública, porque tem situações em que ela não age nessa qualidade. A administração pública ela vai se equiparar a um particular em algumas situações. Né? Por exemplo, quando o Estado faz uma locação de um prédio, pronto, ele se equiparou ao particular. E o contrato vai ser regido por direito civil, não é direito privado, não é direito público. Tá bom? Que tenha fim imediato. Aí você vai ver quais são, né, o que a Di Pietro fala aqui, ó, quais são os efeitos jurídicos. Esse efeito jurídico pode ser adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direito, impor obrigações ao administrado ou a si próprio. Tá? Então, é um ato administrativo que tem consequência jurídica. Por isso que a gente fala que é um ato jurídico. Por que é um ato jurídico? Porque tem consequência jurídica, tá? Porque o ato administrativo, ele possui finalidade, né? O ato administrativo, ele possui finalidade, vou botar assim, ó, de realizar modificações no mundo jurídico. Beleza? E aí, gente, olha só, a gente tem que ter um cuidado, tá? Quando a gente fala aqui, ó, administração pública, provavelmente você estudou lá em Direito Constitucional que os poderes, né? A gente tem 3 poderes, né? Que é o poder executivo, vou botar aqui em cima, tá? Vou botar até de outra cor. Ó, quero que vocês entendam isso aqui, ó. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Gente, os 3 poderes exercem função administrativa, tá? O poder executivo exerce função administrativa como função típica. O poder legislativo é como atípica e o poder judiciário também é como função atípica, né? O poder legislativo, a função típica dele é legislar, fiscalizar, tá? O poder judiciário, a função dele é exercer a jurisdição. O poder executivo não, a função dele típica é administrar, né? Então, esses 3 aqui, quando exercem a função administrativa, quando exerce essa função administrativa, então, por exemplo, um legislativo, quando abre uma licitação para contratar, né, um legislativo, quando faz concurso público, o legislativo, quando vai dar férias para o seu servidor, tudo isso é função administrativa. Né? O judiciário, mesma coisa. Tá? Então, os 3, quando exercem função administrativa, estão editando atos administrativos, tá? Então, o executivo faz ato administrativo, o legislativo, o judiciário, todos eles fazem ato administrativo. Só que quando exercem a função administrativa. Então, por exemplo, o legislativo, quando faz um ato legislativo, não é ato administrativo, é completamente diferente. Tá bom? Tá certo? Isso aqui é importante entender, tá? Olha para mim. Por que é importante entender isso? Porque a gente vai ver que quem exerce controle dos seus próprios atos é cada poder. Tá? Então, por exemplo, o poder de revogar um ato administrativo, um ato administrativo ele pode ser revogado em algumas situações, a gente vai ver lá na frente. Mas quem é que pode revogar? Gente, é só a administração pública que editou. Então, se o ato foi editado, um ato administrativo foi editado pelo judiciário, é só o judiciário que pode revogar aquele ato administrativo na sua função administrativa. Tá bom? Muito cuidado com isso.
tá? Então, por exemplo, um tribunal, né, editou uma resolução. E aí depois, essa resolução é administrativa, é ato administrativo. E aí depois o tribunal pega e revoga essa resolução. Pronto, revogou administrativo. É tudo função administrativa. Tá? É diferente quando o tribunal julga alguém. Não, aí não é função administrativa, é função judiciária, tá? Eu preciso que você entenda isso, porque lá na frente, quando a gente falar de revogação, eu vou dizer que a revogação é feita por aquela administração pública que editou o ato, tá? E não é só revogação não, tá bom? Tudo que eu for falar daqui para frente, entendam sempre assim, tá? E quando a gente fala assim, o poder executivo, opa, poder executivo de onde? Municipal, estadual ou federal? Porque se foi o municipal que fez, só ele que pode revogar, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. A gente vai ter que ter isso em mente, tá? Para o restante da aula. Beleza? Então, vamos continuar, tá? Olha lá. E aí eu vou ter que destrinchar esses conceitos, certo? Por exemplo, vou falar aqui, olha, manifestação ou declaração unilateral da administração pública. É unilateral, gente, porque não é contrato. Um contrato, gente, você pega uma parte, mesmo um contrato público, tá? Você tem a administração pública de um lado, você tem o particular do outro, eles entram em consenso, porque a administração pública vai lançar o edital, e aí o particular ele vai ter que, olha, esse valor disso aqui é esse valor aqui, inclusive depois eles podem até ajustar esse valor, então pronto. São duas vontades. No ato, não. No ato é só uma vontade, é só a administração pública exprimindo a sua vontade. Tá bom? Então vamos anotar. Então, declaração unilateral. Eu falei que é diferente de contrato. Porque o contrato, ele é bilateral. Então, por exemplo, né, quando a administração pública multa alguém no trânsito, por exemplo, tá? Uma multa de trânsito, gente, é um ato administrativo. Então, a administração pública unilateralmente multando alguém, óbvio, gente, sempre com base na lei, tá bom? E a vontade da administração pública. E a gente viu que não é só da administração pública, tá? Ou de quem a represente, tá? E aí que entra até os concessionários, tá? Ou de quem a represente, certo? E aí você coloca a observação aí que pode entrar até os concessionários, tá? Delegatários, autorizatários, permissionários, tá bom? E essa vontade aqui, gente, óbvio, né? Quando a gente fala de administração pública, gente, é um órgão, tá? É uma entidade, ou seja, é algo, uma pessoa jurídica. A administração pública, ela não exerce vontade diretamente. Ela vai exercer como? Através dos seus agentes. Então ela exerce a vontade, né? Tá? Olha para mim, ó. A administração pública exerce sua vontade através dos seus agentes, certo? Isso aqui é o que a gente chama de teoria do órgão público. Não é o órgão que faz. Quem vai fazer é a administração pública. Tá? Ou, desculpa, não é o órgão que faz. Quem vai fazer é o agente público. Só que o agente público age em nome do órgão. Então, quem te multa não é o guarda de trânsito. É a Secretaria Municipal de Transporte, é o Detran, tá? Então vai depender de quem é que está multando ali, de quem é que aquele agente público, quem é que aquele agente público está representando. Tá bom? O que mais que a gente tem que saber? Tem caráter infralegal. Ou seja, o ato administrativo, a gente tem a lei e temos o ato administrativo. Então, o ato administrativo ele tem que respeitar a lei, inclusive os limites que a lei traça para a edição daquele ato. Então, por exemplo, se a lei fala assim, olha, se você encontrar um estabelecimento, né, um restaurante, por exemplo, que está vendendo alimento vencido, aí lá, quando você chega lá, você pode dar uma advertência, né, você pode apreender os bens, você pode multar, você pode fechar o estabelecimento, ou seja, a lei está dando as opções. Não pode o agente público extravasar. Então, tem caráter infralegal, né? Tem que respeitar os limites que a lei impõe. Então, por exemplo, se a lei fala assim, olha, você pode multar de R$ 500 a R$ 50.000. Então, não pode agente público multar em 100 mil. Tá bom? Por quê? Porque a lei trouxe o limite. Tá? Então, tem caráter infralegal. Tá? Vamos anotar isso aí.
certo? Então, olha só, a administração pública ela deve agir dentro dos limites da lei, tá? Ou seja, ela não pode ultrapassar o que a lei diz, né? Ela não pode inovar o direito, tá? Então, olha para mim, ó. Por exemplo, a gente vai ver que um tipo de ato administrativo é o decreto, né? O decreto presidencial. O decreto visa dar fiel execução às leis. Então, por exemplo, a gente teve, né, um exemplo prático, né, que realmente aconteceu. A gente tem a lei, né, que é o Estatuto do Desarmamento. Esse Estatuto do Desarmamento vai dizer quando é que pode ter porte e posse de arma. E aí vai dizer as situações, quem é que pode e tal, o que, que é necessário, tudo isso. Então veio um decreto, por exemplo, decreto presidencial, e ele trouxe mais situações do que a lei previa. Olha, pode ser mais do que a lei prevê. E aí pode, não, peraí, não pode. O decreto é um ato infralegal, é um ato administrativo. Então ele tem que respeitar os limites da lei, tá? Para conter isso, a gente pode recorrer ao judiciário, e o judiciário susta aquele ato, né, fazendo controle de legalidade, ou então o próprio legislativo pode sustar esse ato aqui no que exorbitar a lei, tá bom? Então pronto, né? Vamos, tem mais, tá? Acabou não. Ó, tem como finalidade sempre o interesse público, tá? A gente está falando de um ato administrativo que é feito pela administração pública, e a base da atuação da administração pública é o interesse público. Por isso que a gente tem aqueles dois princípios, né? A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Por conta desses dois princípios, a administração pública sempre age no fim, com a finalidade do interesse público. Isso impede que o agente público ele haja por interesses privados, interesses particulares, tá bom? Então, isso aqui impede, tá, que o agente público ele edite o ato administrativo visando fins pessoais, tá bom? Vamos anotar, tá? Inclusive, né, até preciso de falar, isso aqui decorre do princípio da impessoalidade. Provavelmente você viu, né, essa aula já, do princípio da impessoalidade, é isso aqui, tá bom? Só que aí, gente, a gente vai ver que um dos elementos do ato administrativo é esse, a finalidade, tá? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Pois é, calma, gente, tá? Eu tô só adiantando. E aí a gente vai ver que existe uma finalidade geral, que é sempre o interesse público, mas o ato, ele também tem uma finalidade específica, que é aquela finalidade prevista na lei, específica. Por exemplo, um ato de desapropriação, tá? Olha para mim, ó. Tá, larga o celular. Olha para mim. Um ato de desapropriação, ele tem uma finalidade geral, que é o interesse público, você desapropria para dar fins sociais a um determinado terreno, por exemplo, mas tem uma finalidade específica, né, que é atingir as finalidades previstas no plano diretor da cidade, certo? Então tem duas finalidades, uma geral e uma específica. A específica é para aquele ato específico que está sendo editado, tá bom? Beleza? Então a gente tem que diferenciar isso aqui, porque lá na frente, na verdade, eu vou explicar melhor isso aqui. É regime jurídico de direito público, porque pressupõe que a administração pública está acima do particular, é uma relação de verticalidade, tá certo? Vamos anotar. Então aqui há uma verticalidade entre a administração pública e o particular. Essa verticalidade aqui, gente, ela vai dar para a administração pública algumas prerrogativas, tá certo? E como eu falei, isso aqui é fundado no princípio prerrogativas. Isso aqui é fundado no princípio da supremacia do interesse público. Beleza? O que mais tem que saber? Sujeito a controle judicial, né? Existe um princípio, gente, lá no artigo 5º da Constituição, que é o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Quer dizer que nada pode ser afastado
do controle judicial, tá bom? Só que esse controle judicial aqui, gente, ele não é pleno, tá? Por quê? Porque existem os atos que a gente vai ver daqui a pouco, né? São os atos discricionários que a administração pública ela tem uma margem de atuação. E o juiz, né, o judiciário, ele não pode substituir o agente público nessa discricionariedade, né? Não pode substituir o agente público nessa escolha do motivo, do objeto, né, de oportunidade, conveniência, tá? Que a gente fala de escolha de mérito. Então o juiz ele não pode se substituir o administrador público. A gente vai ver isso aqui com calma, tá bom? Então, vou falar aqui, né, que isso aqui é um controle de legalidade, tá certo? E aí decorre do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Beleza? Não, é pra mim, ó. Pronto, gente, isso aqui eu tentei destrinchar o conceito. Muita coisa daqui eu quis trazer logo, porque a gente vai ter que trabalhar durante a aula, tá bom? Então não se preocupem, tá? É muita coisa, mas não se preocupa não, porque no decorrer das aulas a gente vai aprofundando isso aqui, vai melhorando, tá bom? Aí você vai começando a entender de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada. Então não se preocupe se você não entendeu de começo, tá? Vai melhorar, tá bom? E aí, gente, o conceito que a doutrina vem diferenciar é o conceito de atos da administração. Não é ato administrativo, é atos da administração. Qual é a diferença básica, gente? Atos da administração é qualquer coisa que a administração faça. Então, atos da administração é gênero. Ato administrativo é uma espécie desse gênero. Tá? Então, atos da administração, a gente tem qualquer ato que a administração pública faça. Só vai ser ato administrativo se for uma declaração unilateral de vontade da administração pública que tem efeitos jurídicos. Tá bom? Então, dentro de atos de administração vão entrar os contratos. Contrato não é ato, tá? Vão entrar diversas outras coisas. Dentre eles, o ato administrativo. Tá? Então, vamos lá para o slide para a gente anotar isso aí. Ó, como eu falei, né? Isso aqui, os atos da administração, são todos os atos oriundos da administração. Não só os atos administrativos, tá? Ou seja, atos da administração, gente, é gênero. De que é espécie? Por exemplo, ó, nós temos os atos da administração, que são atos de direito privado. Então, por exemplo, quando a administração pública vai vender, vai locar, né, vai locar um prédio, por exemplo, para funcionar uma secretaria municipal, por exemplo, tá? Isso aqui é um ato de direito privado, tá bom? Nós temos os atos materiais, que são os atos de execução. Esses atos materiais, atos de execução, gente, por exemplo, a demolição de um prédio, tá certo? Isso aqui, inclusive, alguns autores entendem como sendo um fato administrativo. A gente vai ter que falar daqui a pouco sobre o que é um fato administrativo, tá? Atos de conhecimento. Esses atos de conhecimento aqui, eles não têm uma manifestação de vontade, tá? Por exemplo, é um parecer, né? Um voto, por exemplo, tá? Uma certidão. Você chega na administração pública pedindo uma certidão de negativa de débitos, por exemplo, tá? Ali não tem manifestação de vontade, vai só certificar um fato que já existe, tá? Também temos os atos políticos, né? As políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo, tudo isso é ato político, não é ato administrativo, tá? Como eu falei, os contratos administrativos, tá? Ó, os convênios também,
administrativos. Por quê? Porque isso aqui são bilaterais, às vezes até trilaterais, né? Os convênios, por exemplo. Enfim, nós temos também aqui os atos administrativos. Então perceba que os atos administrativos são espécie do gênero atos da administração. Perceberam? Tá? E aí, nós temos também o conceito de fato administrativo. Ah, olha para mim, ó. Isso aqui, gente, tem doutrina que diverge. Tem doutrinador que fala que fato administrativo é uma coisa, tem doutrinador que fala que é outra coisa, tá? Então tem doutrinador que vai falar que fato administrativo são os atos de execução, por exemplo, a demolição de um prédio. Tem doutrinador que vai falar que fato administrativo é um fato, por exemplo, decorrente da natureza, que aí vai ter consequência jurídica, tá? Por exemplo, uma inundação, né? Inundou. Teve uma enchente que inundou, ou seja, força maior, né? Caso fosse força maior, enchente, inundou tudo, e essa inundação teve consequência jurídica, tá? Então, por exemplo, pegou um carro, e aí esse carro saiu nadando, né? Virou canoa, tá? Então, tem doutrinador que entende assim, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou só trazer quais são as vertentes doutrinárias, tá bom? Não vou dizer nem quem é que pensa, tá? Porque isso aqui raramente cai em concurso, tá bom? Então vamos botar lá, ó. E como eu falei, gente, ó, tem doutrina que entende que o fato administrativo é atividade material, como eu falei daqui a pouco, eu falei lá atrás, né? Atividade material, tá? Por exemplo, uma demolição de um prédio, certo? Porque o ato aqui, gente, é o ato de mandar demolir, tá? O fato é a consequência, tá? É a atividade material do ato, tá bom? Isso é que diferencia, tá? Tem doutrinador que vai entender que o fato administrativo é um acontecimento que produz efeito jurídico. De forma indireta, tá? Indiretamente. Tá certo? E aqui, ou seja, é um acontecimento. Aconteceu alguma coisa e esse acontecimento vai produzir um efeito jurídico. O fato é o acontecimento. Então, por exemplo, né, é o falecimento do servidor. Na hora que o servidor falece, o que pode acontecer? Pensão, tá? Vai gerar a vacância, tá certo? E aí pode chamar um novo concursado. Então, é um acontecimento que vai produzir o efeito jurídico de forma indireta, tá bom? E esse efeito, sim, que aí vai decorrer um ato administrativo. Ou então, como eu falei, pode ser eventos da natureza. Tá certo? Só que eventos da natureza não é simplesmente, choveu, pronto. Não. É um evento da natureza que produz efeitos jurídicos. Tá? E aí, como eu falar, né? Por exemplo, uma enchente. Né? Então, olha para mim, ó. Uma enchente, né, que vai causar uma inundação, né, vai decretar o estado de calamidade, e aí o Estado, em algumas situações, vai ser obrigado a indenizar. Então, um fato, né, o efeito da natureza, que gerou uma consequência jurídica. Tá? Então, a pessoa, mas aí qual dos três eu vou anotar? Olha, vai depender muito. Na prova, lá não vai aparecer os três, não. Tá? Se aparecer, porque isso aqui é muito raro cair, tá bom? Vai aparecer uma dessas três situações, tá? Então a gente vai encerrar aqui, né? Já ultrapassamos o nosso tempo, tá bom? E aí, no próximo bloco, a gente dá continuidade. Eu ainda estou finalizando o conceito de ato administrativo, tá bom? Então, até o próximo bloco.